E aí galera, beleza? Meu nome é Alex Santana e está começando o primeiro vídeo do canal. É um canal de biografia de futebol, jogadores, bola de ouro, vai ter várias informações, então se inscreva aí. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre Diego Ribas da Cunha. Diego do Robinho, então vamos lá. O nome completo é Diego Ribas da Cunha, nasceu dia 28 de fevereiro de 1985, tem 31 anos atualmente. Local de nascimento é Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Altura 1,73 metros, pé destro. Então vamos lá. Infância e juventude. Desde cedo, Diego mostrou que tinha talento para o futebol. Aos 6 anos, começou a treinar no infantil do Comercial, clube de sua cidade, sendo destaques em diversos campeonatos municipais e regionais que disputou. O bom desempenho chamou a atenção do Paulistinha, de São Carlos, que convidou o garoto, então com 9 anos, para participar de torneios na Argentina e no Chile. 2 anos após a primeira experiência internacional, Diego deu um passo definitivo para seguir carreira no futebol, passando a integrar os juniores do Santos Futebol Clube. Antes de chegar à Baixada Santista, ele teve a oportunidade de jogar no São Paulo Futebol Clube, mas não se adaptou ao clube. Segundo suas palavras, não se deu bem com a cidade, com as instalações e com os próprios garotos, permanecendo apenas 2 dias na capital paulista. Os problemas enfrentados no São Paulo não se repetiram no Santos, onde mesmo longe da família, que permaneceu no Ribeirão Preto. Diego conseguiu se estabelecer a trilha de seu caminho até o time profissional, colecionando títulos, gols e convocações para a seleção de base do Brasil. O sucesso precoce com uma das camisas mais tradicionais do futebol, a 10 de Pelé, transformou o meia numa grande esperança santista, cercada de expectativas sobre seu futuro. Carreira: Santos. No início de 2002, com apenas 16 anos, Diego foi incorporado ao elenco profissional do Santos pelo técnico Celso Roth, permanecendo no seu time principal mesmo após a saída do treinador. Quando a equipe passou a ser comandada pelo Emerson Leão, a reformulação iniciada no time profissional depois da chegada do ex-goleiro prestigiava as pratas da casa. Entre os jovens promissores, os de maior destaque eram o meia de Ribeirão Preto e seu parceiro Robinho. Juntos lideravam o Santos rumo à conquista do Campeonato Brasileiro daquela temporada, tirando o clube do jejum de 17 anos sem títulos importantes. De quebra, Diego tornou-se o campeão nacional mais novo da história, sendo também o vice-artilheiro da equipe com 10 gols e eleito para a seleção do campeonato. No ano seguinte, o camisa 10 santista teria novos desafios e passaria a sofrer mais cobranças. Jogando a Taça Libertadores da América, Diego guiou a equipe da Vila Belmiro até a final ao anotar 4 gols em 14 jogos, além de distribuir inúmeras assistências que lhe renderam o prêmio de jogador mais criativo da competição. Corria à época o Campeonato Brasileiro de 2003. Depois de um início instável no torneio, o Santos foi se recuperando aos poucos, apoiando seu primeiro organizador de jogadas. E embora na metade da competição o brasileiro parecesse um objetivo distante, o time conseguiu reduzir a diferença em relação ao líder Cruzeiro e seguiu com chances de título até as últimas rodadas, terminando em segundo lugar. Diego naquele momento já era presença constante na seleção brasileira. Em 2004, o meia participou novamente de uma edição da Libertadores, marcou 4 gols em 9 jogos e ajudou o Santos a atingir as quartas de final. No Campeonato Brasileiro, sob a orientação do técnico Vanderlei Luxemburgo, foi elevado ao posto de capitão da equipe. Disputou mais 9 jogos e balançou as redes em outras 4 oportunidades, até ser convocado para a disputa da Copa América no Peru. Após o título com a seleção brasileira, Diego se transferiu para o Futebol Clube do Porto, de Portugal, por 7 milhões de euros. Porto. Em agosto de 2004, Diego desembarcou no Futebol Clube Porto para ocupar a vaga deixada pelo luso brasileiro Deco. Recebido como a grande contratação da temporada, assumiu de imediato a postura de titular no então campeão nacional europeu, com a missão de ser o novo maestro do time. Em um de seus primeiros jogos com a camisa, o Porto venceu o arquirrival Benfica e levou a Supertaça de Portugal. Era o primeiro de 3 títulos que o jogador conquistou no clube. O mais importante deles veio em 2004, quando a equipe portuguesa bateu os colombianos do Once Caldas na final da Copa Intercontinental, torneio que aconteceu o Mundial de Clubes e reuniu o campeão europeu e o campeão sul-americano de cada ano. Por conta de suas boas atuações no Campeonato Português e na Liga dos Campeões da UEFA, Diego foi agraciado pelos torcedores do Porto com o troféu Dragão, dado ao destaque da temporada. Em seu segundo ano no clube, o meia ajudou o time a conquistar a Liga Portuguesa da temporada 2005-2006. Neste mesmo ano, Diego foi homenageado pelo Santos, que batizou com seu nome o Campo 2 do CT Meninos da Vila, destinado a categorias de base do Alvinegro. Em maio de 2006, Diego foi contratado pelo Werder Bremen da Alemanha. O clube germânico pagou 6 milhões de euros pelo jogador, contratado por 4 anos. Logo em sua primeira temporada mostrou a que veio. Foi campeão da Copa Liga Alemã, eleito o melhor jogador do primeiro turno da Bundesliga e posteriormente melhor jogador da temporada 2006 e 2007, recebendo elogios até de Frank Beckenbauer, com atuações convincentes e lances geniais, como o gol marcado contra o Alemanha Aachen desde o campo de defesa. Diego se transformou rapidamente em ídolo no clube e mania na Alemanha, passando a ser cobiçado por gigantes europeus como a Juventus de Turim e o Real Madrid. Em seu terceiro ano no clube, o destaque ficou pelo desempenho do Werder e
ele seu camisa 10 na Copa da UEFA, com 6 gols em 8 jogos. Diego conduziu o time à sua primeira final na competição, da qual ficou de fora pelo acúmulo de cartões amarelos. Na decisão, a equipe alemã sentiu falta de seu principal jogador e perdeu o título para o Shakhtar Donetsk na prorrogação, poucos dias depois do vice-campeonato europeu e conquistar a Copa da Alemanha, vencendo o Bayer Leverkusen na final por 1-0. Foi a última partida do brasileiro, que se despediu do clube em grande estilo com o passe para o gol do título. Era o desfecho perfeito após 3 anos mágicos. Juventus. Em 26 de maio de 2009, depois de 2 anos observando o meia brasileiro, a Juventus anunciou sua contratação por 5 temporadas, desembolsando 25,5 milhões de euros pelo atleta. A primeira partida de Diego pelo clube foi o amistoso contra o Seoul Naila, da Coreia do Sul. Em sua estreia pela Série A, voltou a se destacar com uma assistência para o gol de Iaquinta, no qual o jogador desequilibrou ao marcar um gol e dar passe para o atento de Mauro Camoranesi, ajudando a equipe a vencer por 3-0. Em sua estreia pela Série A, voltou a se destacar com uma assistência para o gol de Iaquinta. Na vitória da Juve por 1-0 sobre o Chievo, os primeiros gols do Cálcio vieram no jogo seguinte, anotando 2 vezes na vitória por 3-1 sobre a Roma. Em 30 de agosto de 2009, o jogador manteve o começo avassalador nas rodadas que seguiram, até sofrer uma lesão que o afastou por cerca de 2 semanas. Ao retornar aos gramados, não conseguiu ter a mesma regularidade, oscilando junto com o time que terminou em 7º lugar. No começo da temporada de 2010-2011, a mudança de comando na equipe e consequentemente alterações táticas realizadas pelo novo treinador, o italiano Luigi Del Neri, acabou proporcionando a saída de jogadores que atuavam como meias de ligação, como Diego, que ficaram sem espaço no esquema idealizado pelo técnico. Antes de deixar a Vescia Signora, o jogador conquistou o troféu Berlusconi, torneio de pré-temporada disputado atualmente contra o Milan. No dia 27 de agosto de 2010, o jogador acertou seu retorno ao futebol alemão, assinado um contrato de 4 anos com o Wolfsburg. O valor da transferência girou em torno de 15 milhões de euros, mas o meia não conseguiu repetir o sucesso de sua primeira passagem pelo país. No último jogo da temporada 2010-2011, insatisfeito por não ter relacionado entre os titulares do Wolfsburg para esta partida, o jogador abandonou a concentração antes do jogo. Ao fim da temporada, Diego foi afastado pelo treinador Félix Magalle por indisciplina. Após o período de empréstimo ao Atlético de Madrid na temporada 2011-2012, no qual foi campeão da Liga Europa e despertou interesse no clube em uma proposta de transferência, volta ao Wolfsburg como titular para a temporada 2012-13 e 2013-14. Atlético de Madrid. Em 31 de janeiro de 2014, no último dia da janela de transferência, Diego foi anunciado como novo reforço do Atlético de Madrid, emprestado até o final da temporada. Em sua reestreia pelo Atlético de Madrid, Diego marcou um dos gols na goleada por 4-0 no Real Sociedade. No dia 1 de abril, fez o gol do empate por 1-1 contra o Barcelona pela UEFA Champions League. Em 27 de maio de 2014, acertou com o Fenerbahçe por 3 anos. Porém, Diego reincidiu seu contrato com a equipe turca em 19 de julho de 2016. Após 12 anos na Europa, retornou ao Brasil e assinou com o Flamengo. Seleção brasileira. Após várias passagens pela categoria de base da seleção brasileira, Diego foi convocado pela primeira vez pelo time principal para um amistoso contra o México, no dia 30 de abril de 2003. A partir de então, passou a ser nome frequente na lista de relacionados para servir ao Brasil. Na final da Copa América de 2004, Diego iniciou a jogada que resultou no gol de empate do Brasil e levou a partida contra a Argentina para as penalidades. Na decisão por pênaltis, o meia converteu a terceira cobrança da seleção, que venceu a disputa por 4-2, conquistando assim o título do torneio. Em 1 de junho de 2007, Diego marcou seu primeiro gol pelo time principal no amistoso contra a seleção inglesa, evitando a derrota brasileira no jogo que marcou a inauguração do novo Emblem. Ainda em 2007, o meia fez parte do elenco bicampeão da Copa América. Atuou em apenas um jogo como titular, sendo pouco aproveitado pelo técnico Dunga. Se teve poucas oportunidades em sua segunda Copa América, Diego viveu situação inversa nos Jogos Olímpicos realizados na China. Em 2008, participando dos 6 confrontos do Brasil na competição, marcou 2 gols. Ele distribuiu 3 assistências, a mais importante e bonita delas também na decisão pelo 3º lugar, ajudando a seleção a vencer a Bélgica por 3-0. Também foi testado por Dunga durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Entretanto, não foi incluído na lista dos 23 jogadores convocados para o torneio. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, dão sugestões. Então é isso, valeu, obrigadão, falou.